Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Lendas do Petróleo. E dessa vez, mais uma vez, um cliente que virou amigo, né? Simordem, um dos nomes mais conhecidos da indústria do petróleo. Comecei a trabalhar com 16 anos, tive o privilégio de conhecer o Simordem ali no início do ano 2000, se tornou meu cliente e até hoje somos amigos. Simordem, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Prazerão ter você aqui. Ó, cliente, amigo e atleticano. E mineiro igual a mim, né? Legal. Temos muita coisa em comum. Mas um grande prazer ter você aqui, Simordem. Eu tenho trazido pessoas da indústria do petróleo que eram clientes meus, que ainda são clientes meus, enfim, todos os tipos, mas sempre com todos eles têm uma coisa em comum. Sempre tem algo para contribuir para as pessoas, para a indústria, para a empresa, para mim. E você que contribui tanto para mim desde que eu te conheci, né? Já aprendi muito com você. Então, é um grande prazer, uma honra ter você aqui no meu podcast. É isso, eu que agradeço pelo convite. Seja bem-vindo. Vamos lá. E eu queria começar, Simordem, já para dar uma aquecida aqui no nosso bate-papo, que você contasse um pouco da sua história e como que você chegou no petróleo. Você de Belo Horizonte, como que você chegou no petróleo? Minha história é um pouco bem similar à dos vários sêniors que passaram por aqui, né? Tá na sua lista de podcasts. Eu comecei em 1982, ainda pela Paulo e Petro, lá o esquema do Paulo Maluf, pela Andrade Gutierrez. Meu pai conhecia um médico que era chefe do setor médico da Andrade Gutierrez e pediu uma vaga para mim, que eu tinha acabado de formar no Cefet, em técnico mecânico. E já estava fazendo engenharia, já estava 1 ano e meio fazendo engenharia. Uhum. Aí meu pai mandou ir lá procurar o Dr. Roberto Gutierrez, filho de um dos donos da Andrade Gutierrez, pra ter uma ideia. Moral. Aí eu lembro que eu cheguei lá para entrevistar com ele, era tipo 4 da tarde, ele só foi me atender lá para as 8 da noite. Sabe assim, como tá eu e você, botou o pezão em cima da mesa, um boyzão. Isso aqui, mas você tá fazendo engenharia? Eu tô fazendo já tô no 3 semestres, né? 1 ano e meio já fazendo. Uhum. Mas, gente, o Brasil precisa de técnicos, né? Não precisa de engenheiros, né? Precisa de técnicos. Eu vou te dar uma passagem para você ir nas 2 sondas de terra, que a Andrade já estava em operação, pela Paulo e Petro, lá no interior de São Paulo. E durante minhas férias de julho, lá da Católica, né? Então, eu fui 15 dias de férias, não estava fazendo nada, fui lá conhecer. Fui lá, não, aí voltei, gostei. Quando eu for pisar na sonda de terra lá, nossa, Você sentiu em casa? aqui que eu quero trabalhar. Então, abandono a faculdade e bem, aí eu falei com ele, não, eu aceito. Aí fui. Mas só que ele me colocou, na época, como mecânico de sonda. Era um programa de treinamento de técnicos. Só técnicos de Cefet. E outra escola técnica de Belo Horizonte na época. Era um programa de técnicos da Andrade Gutierrez. Aí eu comecei na área de manutenção, mas aí eu já vi os drillers, né, os sondadores lá da sonda de terra, eram tudo técnico mecânico da mesma escola que eu. E já estavam todos viajando para Belo Horizonte a cada 14 dias de avião. Eu quero ser driller, eu não quero ser mecânico, não. Aí eu falei com o meu chefe, que era o chefe de manutenção na época, eu não quero ficar na mecânica não, na manutenção não, eu quero ir para operação. Não dá, que você veio para manutenção, isso aqui. Aí, mas se você quiser ir, você vai ter que ir lá pra Bahia, que você não vai ficar aqui com a gente mais não, que senão eu perco minha credibilidade em manter meus trainees aqui comigo. Tá bom, eu vou. Aí nunca tinha saído de casa na minha vida, saído de Belo Horizonte, né? Aí foram, acho mais de 24 horas, que era Belo Horizonte e Campo Grande, o ônibus que se pegava, atravessava. Eu sei que a gente tinha em Presidente Prudente, na época lá. E as sondas ficavam em Mirante do Paranapanema, lá em São Paulo. Aí fiquei lá esses 3 meses na manutenção, ele me transferiu lá para Bahia, né? Ainda já tinha mais 2 sondas em Camaçari, não? Não, era Araçás, Alagoinhas. Eu sei que eu fui ficar hospedado em Alagoinhas. Aí foi quando eu comecei o programa de treinamento acelerado para se tornar driller.
Que era um treinamento que levava 1 ano e meio a 2 anos, aí dependendo do desempenho de cada um, né? É. Aí eu sei que eu levei, na realidade, 1 ano e meio, mais ou menos, eu já tinha me tornado driller, sabe? Aí comecei a folgar, 14. E nesse período de treinamento de 1 ano e meio, era 98 dias por 14, pra você ter uma ideia. Então, Peraí, 98 dias a bordo, lá e 14 em casa? 14 em casa. Nossa Senhora. Era muito tempo longe de casa. Eu tinha 19 anos na época quando eu entrei, né? Hoje em dia, se o cara ficar 15 dias a bordo, dá uma confusão danada. Então, aí era realmente um programa acelerado, né? Que os drillers que tinha na época eram drillers aposentados da Petrobras, né? Que já não trabalhavam mais. A Andrade pegou esses drillers todos e foi formando. Então, eu tive a sorte de ter um driller muito bom. O cara só sabia anotar, assinar o boletim do sondador. Não sei se você lembra do boletim do sondador. Lembro. Era um A3, né? Gigante, todo feito à mão, com papel carbono nas folhas. Então eu preenchia tudo, eu tinha a letra técnica, caligrafia técnica, daí ele gostava de me ter como assistente dele, né? Mas nisso eu aprendi muito rápido, um baiano lá de Catu. O cara era excelente para se montar a sonda de terra, sabe, na velocidade e tudo. Era uma referência, né? Em montar a sonda de terra. E com ele eu aprendi tudo muito rápido. Cheguei a driller rápido, sonda de terra, não sei se você chegou a conhecer, a descer mastro, subir mastro, entendeu? Então eu me especializei muito nisso. E nisso, Andrade era um contrato de 5 anos lá na Bahia, que, né, terminou nessa época, saiu como driller. Aí Andrade conseguiu uma GCAP, uma PA, né? Já com contrato com a Petrobras. Aí me transferiram, acabou o contrato, me transferiram para lá já como um tool pusher. Aí eu fui trabalhar como tool pusher. Inicialmente eu trabalhei como bar de engenharia, não sabia nem como funciona. Cuida só do deck, mais nada. Receber água, receber cimento, receber baretina, bentonita, né? Granel em saco. Eram essas coisas que o barge fazia, na realidade. E a parte de botar ela para flutuar, vinha um rig mover para fazer. Não era eu que era responsável por isso. Mas depois eu aprendi também a fazer, já nem precisava dele mais. Não era nada complicado. Então esse foi meu início de carreira, né? A nível técnico. Aí isso, então, quando eu saí da faculdade, eu saí em julho de 82, né? Tendo feito 3 semestres. Aí abandonei, fiquei 10 anos. Então quando eu voltei em janeiro de 91 a fazer engenharia. Aí voltei pela própria PUC, não precisei fazer vestibular, que você fez os 2 primeiros períodos. Fez reingresso, né? Reingresso. Aí voltei a fazer, foi uma época que teve uma queda de petróleo, baixa do preço do petróleo. E eu fiquei, aí Andrade me transferiu lá para Belo Horizonte, o escritório que era ali no Prado, na UTS, trabalhando no escritório, aí já na parte de construção da construtora. E eu fui voltando a fazer engenharia. Peguei 3 matérias, o primeiro semestre, passei direto. Aí no outro semestre eu já peguei 5, passei também. Aí nisso, Andrade ganhou outro contrato dessa GCAP. Foi quando a gente começou a trabalhar em GCAP, teve a experiência e tudo. Essa GCAP depois, a gente conseguiu o contrato com ela em Cuba, né? Nós trabalhamos 1 ano e meio em Cuba, para uma empresa canadense, CNH, Canadian Northwest, e para Total. Era um consórcio entre essas 2 empresas. Fez 2 postos para essa canadense e um posto para Total. Os postos todos deram, eu não diria C. Você chegava numa formação e perdia que não tinha, sabe? Tipo o Expedition sofreu aqui na época que fez o primeiro posto no pré-sal. Você lembra disso? Lembro. Foram quase 2 anos num posto, isso, né? Então esse primeiro posto em Cuba era algo parecido. Eles não conseguiam de jeito nenhum combater a perda. Cimentava, era Halliburton na época. Metia cimento lá para baixo e não conseguia conter essa perda. Isso numa GCAP, pra você ter uma ideia. Você olhava assim, o nível de fluido dentro do poço estava no nível do mar.
Cara, Ou seja, ele estava comunicando em algum ponto, né, do leito marinho lá. Aí os 3 poços deu nada, né? Foram os 3 primeiros poços offshore em Cuba, que nunca tinham furado offshore. Aí acabou esse contrato. A Andrade conseguiu um contrato na Venezuela, na época do Hugo Chávez ainda. Não era na época dele, não. Ele se elegeu depois. Eram 3 empresas na época, que era a Exxon, a Shell estava com uma, e tinha uma outra, acho que a Chevron também estava lá. Era Marabem, Lagovem e Corpovem na Venezuela. Sabe? Aí foi quando o Chávez depois assumiu, né, e virou PDVSA na Venezuela. E quando eu comecei na Venezuela, eu já fui como engenheiro, já foi eu levei até 95, de 91 a 95 para formar, 5 anos eu levei para formar. Aí eu já fui como assistente de gerente, lá da época da base, que só tinha uma GECAP. Era a GECAP que estava em Cuba, transportou ela até a Venezuela. E aí foi onde eu já comecei assistente de gerente de base, tudo, assumindo a superintendência dessa GECAP, onde a Cliffs Drilling comprou essa GECAP da Andrade Gutierrez. Comprou a GECAP, comprou com tudo, as pessoas, tudo, o equipamento. Pacote fechado. Pacote fechado. Aí a Cliffs já tinha uma GECAP também lá com a na época era Marabem, era um contrato com a Marabem. E ficou as 2 GECAPs. Eu fiquei gerenciando as 2 GECAPs lá no Lago de Maracaibo. O calor do inferno. Nunca vi tanto calor na minha vida igual em Maracaibo. Se você olhar a linha do Equador, acho que passa em cima dele. Deus me livre. Lá não tem uma padaria, uma farmácia que não tenha um ar-condicionado funcionando. Você não vive sem ar-condicionado. E foi essa experiência na Venezuela. Já na GECAP, como gerente da GECAP. E já não era nem terra mais, né? Já estava no mar. Já era no mar. Venezuela tudo já era no mar. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, para não pegar essa linha, para não perder essa linha, você iniciou com um projeto da Andrade Gutierrez, né? Já era de jovem, aprendiz e tal, né? Eu tenho aqui hoje na empresa um projeto desse, né? De engenheiro trainee e de técnicos. A gente chamava... Na Transocean chegou a fazer um parecido. O RAP? Não. Para técnicos. Tinha o ART e tinha o RAP. Transocean tinha esses 2 projetos. Era o ART e o RAP. Certo. O ART era de nível técnico, 2º grau, todos de Cefet, né? Certo. Não aceitava além de outras escolas técnicas. E de RAP, que era um de engenheiro. Entendi. O ART, você lembra? Accelerated Rig Training. E o RAP, Rig Engineering Program, né? Eram os 2 programas. Isso, Ficava o RAP colado com você lá, que você era o gerente da sonda na época. E a Transocean também chegou a fazer bem similar, coincidentemente, não sei por que razão, Andrade Gutierrez, né? E os RAP, os ART, chegavam todos a driller. No entanto, eu cheguei a ter vários drillers meus que passaram por esse programa. Mas isso é receita de sucesso, não tem jeito. E a própria a Queiroz Galvão chegou a fazer também. Isso, Chegou, né? E não tem por que não chegar, né? Tem que ter. E a Transocean é uma das maiores exportadoras de talento que tem. Porque hoje tem cara da Transocean aí, que participou do RAP, em tudo da empresa. Tem gente lá Mardonildo na Aventura, né? Foi RAP lá. O Diego foi RAP, tá na Cidril, né? Fora os que permanecem na Transocean, Bruno Manfredini, o Leonardo tá na Constellation. Então tem uma galera, né, que o Rafael Fontana na Ocean, na Forsea, tem uma galera de lá que tá espalhada por aí. Bruno Manfredini Bruno, tá até hoje, né? Em Houston, Bruno. E você foi professor de vários deles, né, que era gente da sonda, vários passaram por você lá, né? Exatamente. Aí foi a Cliffs, né, que depois a Cliffs foi comprada pela Reed & Bates Falcon, né, não sei se você chegou a conhecer na época. O Navigator era Reed & Bates, o Expedition era Reed & Bates. Aí foi quando juntou as 2, né? A Reed & Bates Falcon juntou com a Transocean. Ficaram quase um ano com os 2 nomes. RB Falcon. Então.
Até que virou só Transocean, né? Era ali onde tá hoje a Nutec, né? Nutec. Era o escritório ali. E a Transocean era na sede com Forex, né? Que era da Não, Transocean? Transocean Sempre foi ficou Transocean? ali. E foi ali também. Ele também, tá. Você não chegou aí lá? Não, eu fui lá. Só que na época era RB Falcon que tinha lá na porta, assim. RB Falcon, não tinha Transocean, então. Não, eram as duas. Quando mergiu duas empresas, duas grandes empresas. Então foi isso. Aí Muito bom. eu quando terminou lá na Venezuela, né? Me transferiram para cá. Quando transferiram já era Rhythm Base Falcon que tinha comprado a Cliffs. Então, aí foi aí que eu te conheci. Aí que você me conheceu. Aí eu tenho uma pergunta Aí eu pra era você. Transocean. Você começou lá em 82 como técnico e tal, né? Aí, quando eu te conheci, você já era lá em 90 e tantos, quase 2000, você já era gerente de sonda, né? Na Transocean, a maior perfuradora do mundo. Cheguei no ano de 2000. 2000, então. Fevereiro de 2000. Fevereiro de 2000, foi quando a gente se conheceu. Então, de lá pra cá, o que te levou? Quais as oportunidades, quais os pontos que aconteceram na sua vida, as decisões que você tomou que te levaram a essa ascensão profissional? Eu acho que foi o querer conhecer mais, né? Estar sempre progredindo na sua carreira, não querendo ficar sempre nas unidades pequenas, nos pequenos projetos, nos pequenos contratos, sempre buscando melhorar a nível de conhecimento e tudo. Então, tive essa oportunidade, né, na Transocean, que primeiro foi a Transocean Driller, que eu assumi como gerente dela, né? Depois foi a 707, né? Lembra dela? Lembro, muito. Você fez muito Ryzen dela. Muito, fizemos muito. Né? Então, na 707, eu acho que eu fiquei 3 anos como gerente. Na Driller, acho que foi 1 ou 2. Aí eu não lembro ao certo. Então, foram 2 grandes projetos, trabalhos que eu faço parte do meu currículo, que foram muito vantajosos para minha formação profissional, né? Nunca tinha trabalhado numa DP na minha vida, quando eu fui para 707, não conhecia nada. Então, foi uma experiência muito grande. E interessante é que, falando para os profissionais de hoje, né? Você iniciou em 92, não existia internet. Nada. Não existia, para fazer uma ligação, devia ser uma dificuldade danada e caro, né? Que telefone, eu lembro, né? Meu pai fala que ele ficou na Colômbia durante 2 anos e ele ligava para casa uma vez por semana, 10 minutos. Essa era a cota que podia de ligação. A gente olha, na época das GCAPs, nem tinha. Nem tinha telefone. Nem tinha telefone. Você ficava sumido lá e do nada aparecia, 60 dias depois. Não, era 14 dias. 14. Então, loucura. Não tinha. Então, e aí o que o Simorden acabou de falar aqui é o seguinte, que você falou da sua curiosidade, né? O interesse em aprender outras coisas. Sempre. E hoje em dia, além desses exemplos assim de pessoas que começaram lá na década de 80, quando não tinha comunicação, não tinha nada, a gente conecta com um profissional hoje que entra na faculdade e sai de lá cru, achando que está preparado para o mercado. E eu falo isso de carteirinha, porque se um problema que eu não tenho aqui é turnover, eu não tenho problema para reter gente, porque as pessoas entram aqui, gostam de trabalhar, que é um ambiente, né, um ambiente gostoso, próspero, tem várias coisas aqui para o cara aprender, né, muita oportunidade para o cara crescer. Mas o que eu percebo que falta hoje é justamente isso, essa curiosidade, esse desejo de ir além. O cara não acomodar ali num cargo de técnico. Pô, eu tô aqui no cargo de técnico, eu quero virar gerente, quero virar diretor, quero ser dono, não importa. Eu quero ser sócio dessa empresa. Esse desejo que eu vejo que muitas vezes falta hoje na maioria das pessoas. Você trouxe isso aqui como um diferencial na sua vida, né? Que te trouxe de técnico, recém-formado lá em Belo Horizonte, para diretor e altos cargos de empresas gigantes do indústria do petróleo. Sem dúvida. Foi uma carreira bem árdua, né? Que eu vim muito de operação. Nunca cheguei a diretor, não. Foi só, no máximo, gerente de operações, tá? Mas foi quando... aí depois da Transocean, da 707, eu saí, né? E fui para uma oportunidade no México. E para ser gerente de projeto lá no México. E eu fiquei lá... foram 8 meses, na realidade. 8 meses. Cheguei em fevereiro também, de 2006, e voltei em outubro. Foi quando o Márcio Mota me chamou, na época já na Constellation, para tomar conta da
Olinda Star, né? Que era P13, que estava lá em Angra. Era um projeto de conversão dela em sonda de produção da Petrobras, que a Queiroz tinha comprado, né? Era um projeto. Um contrato que a Petrobras tinha ganho das 3 sondas, né? Era a Olinda, Gold e a Lone Star. Isso. Alfa Lone Ainda Gold? não tinha a Alfa, não. A Alfa veio depois. Aí, e esse da Olinda era toda essa conversão que teve, foi no estaleiro Mauá, né? A gente começou em 2007, já no final de 2007, terminou em 2009. Então, iniciando um contrato, né? Mas eu me lembro que na Constellation você era gerente setorial, né? Não, no final já Tinha algumas sondas que eram sob sua responsabilidade, né? mas inicialmente eu comecei como gerente da Olinda. Foi no projeto você de foi converter ela de sonda de produção em perfuração. Muito bom. Tudo feito ali no Mauá, foi quase 2 anos de projeto ali, né? E tudo foi colocado tudo novo, né? Torre, bombas de lama, grupos geradores, tudo. Cortou o deck para descer os geradores. Colocou blisters nas pernas. Toda essa história aí de grandes projetos. E você mandou uma sonda dessa, uma média aí de $400 mil a diária, né? Na época não era tudo isso ainda, né? Era 100 e pouco, 160. Hoje em dia está em torno de 300, $400 mil a diária na sonda. Como que você lida com a pressão, ou lidou com a pressão nesse período que você trabalhou nessas sondas? Porque o petróleo é uma pressão absurda que a gente sabe, né? Como que funciona isso para você? É celular ligado 24 horas, né? A gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Que, na realidade, você tem, vamos dizer, uma tripulação enorme a bordo, né? Que está tudo acontecendo 24 horas por dia, né? E 365 dias do ano, colocar assim, em contratos longos. Então, é uma pressão muito grande a nível das entregas que tem que se fazer para a Petrobras, né? A nível de performance de manobras, de descida e retirada de coluna, troca de brocas, descida de BOPs, com raízes. Então, isso tudo é muito hoje, muito traqueado, né? Muito controlado, a nível até dos drillers, se comparando um perfurador com o outro perfurador, o que esse consegue fazer nessa velocidade e esse numa velocidade mais 20%? Por que todo mundo não consegue fazer na melhor velocidade? Então, essa é uma pressão que hoje tem sido muito cobrada, né? Não só em manobras, como em descidas de BOP, em todos os sentidos. No entanto, todos os contratos hoje têm taxas, né? Taxas de manobras, tem o tempo mínimo que você tem que fazer, tem taxa de performance, se você consegue fazer mais, melhora a sua taxa, se você consegue fazer menos, retira da sua taxa. Então essa pressão sempre existiu em todos os contratos. Aí não é só Petrobras, até lá na Venezuela tinha, no México tinha. Todas as operadoras colocam taxas que te obriga a estar sob pressão o tempo todo. Né? Não só você está perfurando, quando você está nas operações de troca de broca, ou nas operações de mudança de sonda, mudança de pulso, tudo isso hoje é cronometrado e é regulado. Né? Por que esse consegue fazer melhor, essa turma? E são sempre 4 equipes, né? 2 trabalhando e 2 de folga, e é um time. Então por que esse time está melhor? Você tinha que às vezes ficar manejando, deixa eu tirar isso aqui, botar isso aqui para melhorar esse outro time, que não consegue performar como o outro, né? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter, junto com os Tupush, junto com os OEMs, né? E a gente, gerente, identificar isso. Vai ver, o cara não é tão ruim, mas ele não está conseguindo performar como a outra equipe está performando. O que está acontecendo, né? É um problema pessoal, é um problema de falta de treinamento. O que precisa para fazer com que as 4 equipes consigam performar da melhor maneira possível. Né? E o nível de segurança, né, que aumentou muito. Né? Na minha época não existia nada de PT, esse troço. Hoje em dia você tem que fazer permissão de trabalho para tudo. Para todas as operações. Inclusive para embarcar, né, o cara tem que fazer não sei quantos treinamentos. Não é simplesinho mais.
Assim, como que você equilibrou isso, você ficar com o celular ligado 24 horas no final de semana? Como que você equilibra essa pressão, trabalho, família, como é que é isso? Como que foi isso, né, pra você? Inclusive até férias, né? Férias Isso, também a é. gente No meio das férias, celular tinha, ligado. normalmente eram os rap trainee que assumia nos períodos de férias da gente, E né? aí o cara Aí te ligava o tempo tinha que todo. ligar, se tinha um problema, principalmente acidentes, né? A gente ser informado imediatamente e tentar ajudar, né? E família, meu amigo, sempre foi deixado de lado, né? Por mais que a gente tentasse contornar a ter uma vida social com a família e gerenciar sonda, né? A parte de gestão de gerente de sonda sempre nos absorve muito, né? Então, mas acho que consegui, né? Isso é importante falar, seu Rodem, porque às vezes o cara olha o sapato bonito, mas não quer ver o calo, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu te conheci em 2000, você já era gerente de sonda e tal, e aí depois você continuou trabalhando mais vários anos aí, e você sempre foi uma pessoa de respeito, né, na nossa indústria. Aí o cara olha pra você e fala, pô, quero ser igual o Simordem. Mas antes dele pensar em ser igual a você, eu tô disposto a pagar o preço que ele pagou, né? A passar por tudo que ele passou. Deixa eu ver como que funciona isso aí. Como que é ser gerente de uma sonda? É ganhar um excelente salário e ter status? Mas qual o preço que eu vou pagar por isso, né? É importante a pessoa entender. Para você chegar no objetivo, você tem que estar disposto a entregar muito, né? Muito de você. Muito. E não é realmente você abrir mão da sua família, né? Mas é você realmente assumir toda aquela carga de responsabilidade que você assumiu perante ao seu trabalho, perante as equipes a bordo, perante ao seu gerente superior, né? A empresa para que você trabalha, né? E seguir os valores dela, né? E é um comprometimento muito grande. Ou você se compromete, ou você não faz parte da equipe, né? Perfeito. Então, eu acho que isso eu sempre busquei, respeitei muito, cuidar muito bem dos custos das empresas. Você foi um que presenciou isso muito bem, né? Isso. Eu sempre me preocupei muito com isso, em tentar fazer o melhor no menor custo possível, Isso. né? Para a empresa. E eu fui fornecedor do Simordem, né, por vários anos, e o produto que eu faço serviço é o mais caro da sonda, né? O custo mais alto da sonda, que é a manutenção de riser. Então eu estava em todas as reuniões de redução de custo, estava eu lá, sendo espremido. Pô, tá caro, ajusta, não sei o que, não sei o que. E, cara, isso aí me ajudou bastante, que é um negócio da pressão, né? A pressão é um privilégio. Eu era pressionado para melhorar os custos, aí eu tinha duas opções: ou desisto, ou eu me reinvento para poder fazer o negócio direito, né? De forma equilibrada nos custos que fossem viáveis economicamente para o meu negócio e agregasse valor para o cliente. Então isso é muito bom. Foi uma experiência incrível aquela lá no início. Eu me lembro que a gente chegou a montar planilha de preço juntos. Pô. Tinha lá você, tinha aí, tinha a galera que a gente não sabia como é que era. Ok, vamos fazer junto aqui. Eu montava a PPU e ajustava para lá, ajustava para cá. E sempre com muita ética e transparência. Isso é o mais importante. Foi muito bom. Sem dúvida. Aí tive, né, a experiência lá na Coreia, nas construções. Nas construções de navio. O Amaralina foi o primeiro navio a sair de lá da Coreia. Eu fiquei lá, acho que cheguei em outubro e saí em julho com o navio, né? Já navegando com o navio. Inclusive, na viagem do navio, saindo da Coreia até Ilhas Maurício, eu fiz questão de vir a bordo com a equipe. Aí todo mundo, inclusive meus gerentes, meus gestores internos, pô, por que você vai fazer isso? A gente tá precisando da sua equipe, Petrobras vai começar o contrato, teste de aceitação. Mas eu fui e fiz porque eu achava que eu precisava dar esse apoio à turma, né? Ninguém era novo para todo mundo. Era a primeira viagem transoceânica, assim, atravessando todo o Oceano Índico, numa unidade recém-saída do estaleiro,
pudesse dar algum problema, entendeu? E você tá longe, não tem como embarcar no navio. Então eu fiz questão de navegar com eles. Foram 28 dias de navegação. Postura de líder, correto. Então eu achei que devia. Alguns me questionaram, depois no final eles até concordaram e tudo, né? Mas e que tinha muito que preencher planilhas de garantia, sabe? Um probleminha que dava no navio, a gente preencheu uma folha lá. Para cada problema que ia tendo, você tinha que preencher essa planilha de garantia, que deu mais 100 e tantas itens de garantia que o estaleiro tinha que mandar a gente para reparar e consertar, né? Fazia parte da garantia da construção do navio. Mas foi uma experiência muito boa, assim, não me arrependo nunca de ter feito, de ter acompanhado e do apoio que eu tentei dar a toda a equipe a bordo, entendeu? Mas eu sei que quando realmente pegou o Oceano Índico, não conseguia mais nem sair de dentro do camarote. Por quê? Mar bravo, violento, navio quase metendo a cara lá no mar, o que é aquilo? Quase você tinha que se amarrar no beliche dentro da cama. E passando um mal danado. Mas... Foram 28 dias. Foi 28 dias até Ilhas Maurício e mais 28 dias para chegar no Brasil. Tá? 2 meses certinho de viagem. Nossa, isso mas foi uma grande experiência essa da Coreia também. E, o senhor Madem, uma coisa que eu sempre admirei em você, talvez com certeza eu nunca te falei isso. Quando no início dos anos 2000 lá, a maioria dos gerentes de sonda e subsea eram estrangeiros, lembra? Era tudo gringo. Tudo gringo. Inclusive, para fazer manutenção de riser, a única que tinha no Brasil era a GE. Lembra que tinha um escritóriozinho aqui pequeno e não tinha estrutura, e eles mandavam engenheiros de fora vir aqui supervisionar trabalho. E você nunca teve uma postura inferior, de aqueles brasileiros vira-lata que fica puxando saco de gringo. Você sempre deu porrada nos caras e sempre frente a frente com respeito, mas assim, se impondo, né? E teve até um episódio que a gente estava na sua sala, aí a gente estava numa conferência tava eu, você, um representante da GE aqui, a gente estava numa conferência com um pessoal lá de fora. Aí o cara da GE, o representante aqui, falou assim, o problema aqui é que, eu acho que o problema aqui é comunicação, as pessoas aqui não falam inglês direito, não sei o que. Aí você, opa, pode parar. Não tem nada disso aqui. Aqui no Brasil, todo mundo que está envolvido nessa indústria fala inglês fluente, perfeito, não tem problema nenhum. Fala qual o problema que você está tendo de comunicação aí. Não, na verdade, não sei o que. Deixou o cara, porque ele estava tentando tirar o foco, que era um trabalho de garantia que vocês tinham, que eles tinham feito erro de fabricação lá, e você já quebrou ele ali, falou, cara, isso aí não é argumento, passa para outro. Que para mim tá muito claro o problema, não sei se para você não dá. Aí os caras de lá já até tiraram o cara do Brasil, né? Então você sempre se colocou com essa postura assim de, como é que fala? Representando bem o seu país e se posicionando como um profissional tão qualificado quanto qualquer estrangeiro que pudesse estar aqui, né? Sem dúvida. E foi muito verdade, porque hoje em dia você olha só, para ter um gringo aí hoje é raridade, né? É tudo brasileiro. É um ou outro que tem aí. Na nossa época era o contrário. Para ter um brasileiro era muito raro. Senhora, o brasileiro nunca era o gerente, ele era o assistente, ele era o não sei o quê. Aí hoje inverteu essa pirâmide. E essa foi uma das grandes vantagens, que na época de trainee de driller, eu fazia curso de inglês lá em Belo Horizonte. Era o Number One. Então. E as aulas de inglês que eu levava para a época lá na Bahia, era com aqueles cassetes. Lembra dos cassetes? Sem vídeo cassete que você botava no ouvido aqui, escutava? Não, fita cassete. Fita cassete, né? Eu tinha um gravadorzinho lá, botava o fone, e eu estudando inglês, tudo fita cassete. Consegui formar no curso de inglês, que eram 5 anos. Depois, no Cultura Inglesa aqui, eu formei pela Cultura Inglesa aqui também. Era que eu sempre gostei da língua inglesa, né? Então, nunca foi barreira para mim a língua, em momento algum. No Deepwater Navigator, que eu fiquei de assistente de gerente lá com o Lil Tombros. Lembra do Lil Tombros? Lembro. Da Reed Bates Fall. Então, ali nunca tive problema. O Navigator, o Pedro Matias chegou a ser gerente dele. Era um navio com 17 thrusters. Nossa. Ele tinha 2 propellers e 15 thrusters no navio todo, assim. Tudo de corrente contínua. Meu Deus. Não era nem só cabo elétrico ligando, não. Era tudo de corrente contínua.
O Pedro Matias é um sou convidado fã dele. meu. Ele é um convidado, ele tá na lista aí. É um grande profissional. Ali, um grande gestor também. Ele trabalhou muito tempo na Transocean, né? Muito. Trabalhamos junto. Eu era 707, ele era o Navigator. Ele ficou com o Navigator. Ele e o Pita. O Pita acho que foi manutenção do Navigator. Quando foi o Pedro que chamou ele junto lá com o Pedro Matias. Muito bom, isso é. Pedro Matias não, o Zé Maria, né? Zé Maria. O Zé Maria que tá na aventura. Tá Velho. na aventura hoje. Chamei o Zé Maria, mas ele tá com vergonha ainda. Ele falou, não, deixa eu criar coragem, deixa eu criar coragem. Esse foi, né? Muito. Já queria ver coragem aqui, tá, né? E eu tive um grande privilégio, né? Porque eu cresci no meio dessa galera toda aí, ó. Só um pouquinho eu aprendi, né? Porque todo mundo que você falou aí, eu tava ali só escuta atento, aprendendo aqui, ajusta de lá. E hoje a gente tá com todas as pessoas que você citou aí hoje, se não forem clientes meus hoje, é porque aposentaram. Né? Você só não é cliente meu que você aposentou, eu tenho certeza que você seria. Então, manter, vamos colocar aqui, desde 2000 que eu tô nisso aí junto com vocês, são 26 anos, né? Não, e só rebobinando um pouco, né? Quando seu pai decidiu vender, né? A empresa Alphatec para a FG e tudo, né? Aí ainda existia aquele Talhone que vai tomar conta de tudo, que vai assumir aquilo. É verdade, eu menino, lembra disso? Muito Todo novo. mundo morrendo de medo. Aí a NLV fazia a manutenção nos Riser dela, né? A Aker que der, né? Fazia nos Riser, nos Clip Connect, nos Clip Riser. E você era um ninguém, né? Não era fabricante, não era nada. Não tinha os desenhos, as especificações, né? As tolerâncias das linhas dos Clip Connector, principalmente. E foi absorvendo, tomando aquilo ali, pouco a pouco, comendo, né? Bem mineirinho. Né? E você falou certo, eu tinha 30 anos de idade, cara. Assumindo uma empresa brigando com gigantes, né? Então, acho que é uma performance assim, fenomenal, magnífica, né? Vocês me ajudaram muito, porque eu entendo que os drilling contractors, né, as perfuradoras, precisavam de uma empresa ágil, de uma empresa que desse retorno. Eu entendi isso e falei, cara, eu tenho que me dedicar ao máximo aqui para entregar o que esses caras precisam, que é agilidade, preço justo e 100% de confiança na execução do trabalho. Então não adianta nada se fazer um trabalho rápido e chegar a bordo do Riser não funcionar. Então isso aí acabou que me ajudou bastante a desenvolver isso. Sem dúvida. E se desenvolveu novas tecnologias, né? Eu lembro o Pino, o inox no Pino, foram o Alphatec que vocês carregaram isso, trouxeram isso, né? Isso não existia. Não existia. Era um tal de cortar pino e soldar pino novo, né? Vinha dos Estados Unidos, a caixa também. Isso, né? Quando dava problema ali no Groove dos Anéis, de corrosão, ter que fazer aquilo tudo ali. Eu lembro da 707, a gente fez todas as 100%. Caixas, né? Inox ali dentro. Na época era inox, hoje é Inconel. É Inconel. 100% das caixas. Mas começamos com inox, duravam, né? Durava bem. Durava bem. E isso os fabricantes não faziam, eles mudaram o projeto, passaram a fazer. Passaram a fazer. Muito bom, isso aí foi um... Se eu tivesse patenteado isso lá, a gente tinha que ter patenteado. Exatamente. Mas foi uma ideia excelente, foi muito bom. E até hoje funciona aí, a gente faz um Inconel hoje. Né? Foi Inconel. E eu gosto muito quando eu vejo uma coluna de Riser novinha com o Inconel aplicado. Eu falo, tá vendo? Tem inspiração nossa aí nesse projeto. Muito. E nós que desenvolvemos, Brasil. Brasil, desenvolvemos aqui dentro. Apresentar um procedimento para a Petrobras foi lá, fiscalizou, aprovou a execução. Petrobras puxou muito essa indústria toda, né? Ajudou bastante. E Simone, você hoje, certo? Como que você... O que você faz hoje? Você presta alguma consultoria? Você é mentor de alguém? Um cara como você não pode estar parado do jeito nenhum. Ninguém deixa. Mas a idade chega, né? Sei que ainda tô novo para muitos mais velhos que eu que ainda estão na ativa. Mas eu tive a oportunidade, assim que saí da Queiroz, na época de baixa lá, né? Foi uma redução de quadro. Então, eu voltei lá como um clerk, né? Que era lá na própria... Era Amaralina e o outro Laguna.
né? Eu tava lá de clerc, lá trabalhei. Clerc é o quê? Clerc era fazia logística de tudo da empresa, da companhia. Ah, tá. Não só de materiais, como voos também para descer pessoas. Eu não sabia disso, não. É um projeto lá no sul, até Itajaí foi, que a gente estava por lá. Aí fiquei lá quase um ano também, trabalhando com eles. Depois foi pela Origem, lá em Maceió, que a Origem assumiu toda a operação da Petrobras. Ela comprou tudo da Petrobras lá em Alagoas, toda a operação de terra. Eu fui como gerente de transporte e armazenagem. Uma experiência muito boa, mas também foram pouco tempo. Era um contrato de 4 meses, que na realidade virou 6. Eu saí com 6 meses. Que era fazer o turnover, né? A passagem da Petrobras para a Origem. Então eu participei de tudo isso. Foi no dia 4 de fevereiro. Cheguei lá em janeiro. Dia 4 de fevereiro foi quando a Origem assumiu toda a operação. Que é uma unidade de gás que é grande que ela tem lá. E outras em outras cidades lá próximas também. Então toda a operação de Alagoas, a sua Origem aqui comprou uma empresa do Rio. Essas atividades pequenas da Petrobras ela andou vendendo lá no Nordeste. Vendeu lá em Natal, Mossoró, ali na Bahia. Vendeu também em Alagoas, vendeu para a Origem. Já são quantos anos no petróleo? Foram 37, 37 né? 37 anos. Nesses 37 anos, qual foi, assim, cita aí 3 lições que você levou para a vida. Eu diria a primeira foi realmente minha decisão em sair da manutenção e ir para a operação. Então, obviamente, deve ter muita gente que se saiu muito bem na manutenção, nada a questionar, mas é uma coisa que entrou no meu sangue, né? Eu gostei de ser perfurador. Certo. Então, quando eu enxerguei isso lá na época, eu tinha 19 anos de idade, quando eu comecei o programa de treinamento para sondador, em sonda de terra. Então, eu gostava de perfurar, e sentia a broca, que era muito na alavanca na época, né? Não tinha nada eletrônico, não tinha cybershare, não tinha nada disso. Era tudo na alavanca, você sentia quando uma broca já tinha dado a vida útil dela, que estava na hora de trocar a broca. Você sentia quando você tem um furo na coluna. Então, para mim, para mim, assim, se pudesse voltar tudo, o que eu queria ter feito mais era mais driller, ter sido mais sondador por mais tempo. Né? Mas aí, eles que me empurraram para frente, não fui eu que fui correndo atrás. Né? Então foi assim, a primeira lição que você coloca aí é você fez aquilo que você gostava. Que não era algo que foi por dinheiro. E não foi alguma coisa que alguém impôs para você, faça isso. Você no fez entanto, o que você gostava. A Andrade me promovia, era 1 ano depois, 2 anos depois, você já tá atuando na função que ela te dava o dinheiro da função, né? Primeiro você entrega e depois você tem o benefício. Depois você tem o benefício. Muito bom. Então não tinha, você trabalhou de driller, você já ganha como driller, como é hoje, né? Hoje é assim, se tirar férias de um driller, você ganha como driller. Tirou uma férias de tupuxo, você ganha um tupuxo. Na época não tinha nada disso, não. Né? E hoje as leis são muito mais trabalhistas, são muito mais rígidas. Então essa eu acho que foi a primeira, né? A segunda foi realmente, eu diria, essa operação que teve na Coreia, ir lá participar desse projeto, primeiro navio sonda da Queiroz na época, era um desafio muito grande. Né? Ninguém, não tinha, né, uns navios desses, só tinha... Foi convidado, vai para lá? Fui para acompanhar o final da obra e entrega do navio. Por que você acha que você foi convidado? Na realidade, eu acho que eu pedi, viu? Eu pedi ao Rodrigo para me dar essa oportunidade. Essa eu não fui convidado, não. Ele, não, imediatamente, ele não... Muito bom. Não titubeou, mandou... Não titubeou em momento algum. Você estava preparado para a oportunidade. Aí fui. E foi uma operação muito grande, né? Um
desafio muito grande, muito equipamento, muita coisa nova. Essa é uma sonda. Então, nossa, um navio desse. Eu lembro quando eu fui lá, chegava num dia, tava no jeito. No outro já tava tudo diferente. E aqueles coreanos são impressionantes. Eles são muito bons. Eu lembro do número que eles falavam, entregavam 80 navios como aquele por ano. Impressionante. Isso era um estaleiro, né? E a Samsung era o terceiro da Coreia, né? O primeiro, acho que era o Hyundai. Isso. O outro era o Daewoo, que era o segundo, que era em Okpo, onde eu morei. E o outro era o Samsung, que era lá, esqueci. Pulsar. Pulsar não. Esqueci o nome. Era um cantinho ali da Coreia. E era 45 minutos para ir e voltar aqui todo dia. Então, você sai de lá ouvindo coreano entra ouvindo e sai ouvindo sem aprender nada. 감사합니다. Só aprende 감사합니다. 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 Isso aí. Mas muito boa a experiência. Tive uns problemas, até que eu trouxe alguns profissionais trouxe na realidade, que ele era o comissionador da NOV dos equipamentos de drillings, né? A Cybershare, o Piper Hacker todo lá. Eu consegui tirar ele da Samsung. Eu sei que chegou o Rodrigo, o Dr. Antônio Augusto, foi até chamado pelo dono, o presidente do estaleiro, brigando porque a gente estava tirando os profissionais deles. Mas, pô, o cara que chegou perto de mim, eu conheci o cara, eu acompanhei todo o comissionamento. O cara é bom, ele quer sair. Eu falei, uai, o que eu quero, eu tenho oportunidade para ele, por que eu não vou dar? Não é que eu saí oferecendo, não. Ele que chegou e me perguntou se ele poderia vir e tudo, e veio, consegui. O Dr. Antônio conversou com o presidente do estaleiro e conseguiu colocar esse comissionador, que é o João Driller, o Shin. Não sei, acho que ele está até hoje na Constellation. E ele treinou muita gente, né? Muitos drillers na Cybershare. Que ali é outra vida também, né? Você aprender a operar aquilo ali tudo pela cadeira. Muita técnica, muito desafio também. Hoje em dia tem treinamento disso, né? Então é isso. Então foi a primeira, você ter tomado a decisão de fazer aquilo que você gostou de fazer, se conectou. E o segundo, ter aproveitado as oportunidades. Uma dessas, ir para a Coreia e participar dessa construção de um navio do nada. Do nada. E depois o Rodrigo lá me deu a oportunidade como Operation Manager, né? Que eu fiquei cuidando do Brava Star, do Amaralina, do Laguna e da Olinda, né? Foram 4 sondas que eu fui gerente de operação delas lá. A gente tem que estar sempre pronto para assumir, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai chegar. E ali foi um convite que eu fiz, gostei muito, agradeço muito a empresa, o desafio que eu tive, muito bom também. E para os profissionais de outras indústrias, né, que não seja do petróleo, o que eles poderiam levar para a vida deles hoje de aprendizado? Uma coisa que você aprendeu, que tem muito na nossa indústria, que você gostaria de entregaria de presente para alguém que não para melhorar a performance dela? Qual o comportamento que ela teria que ter? Olha, eu acho que eu sempre tentar buscar trabalhar em equipe, sabe? Porque a nossa indústria offshore, como são 4 equipes, né? 2 trabalhando e 2 em casa folgando, são sempre times, são 4 times ali jogando, né? Na mesma, para marcar os mesmos gols, nos mesmos tempos, né? Então, isso é algo que é muito valoroso na nossa indústria, tem um valor muito grande que, se vocês puderem aplicar nas indústrias de vocês, né, aí, dependendo de cada indústria for, que vocês tenham seus times e que seus times consigam jogar na mesma performance, no mesmo desempenho, de forma igual a entregar um mesmo produto, né? Então, eu acho que, para mim, a nossa indústria de petróleo ensina muito isso. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Muito. A sua equipe, assim, numa sonda, em média, quantas pessoas reportavam diretamente para você? Você cuidava de quantas pessoas? Acho que passava dos 150, né? Hoje em dia já está 200 a bordo.
E a gente passa a olhar tudo, né? Da hotelaria, também você contrata, você que gere, a gestão é toda sua. Né? Como todas outras empresas terceirizadas que vão lá fazer trabalhos. Inclusive subia, você subia com a equipe várias também, vezes, várias vezes. várias vezes, fazia a inscrição toda, era vocês que faziam. Né? Então tudo isso a gente tem que gerir, tem que coordenar, tem que Como você cuidava, fazia para manter essa galera toda alinhada, assim? Olha, é que nem eu falei, era telefone ligado 24 horas, né? E-mail, você acordando, respondendo e-mail, programando. Que a gente, na época, era o gerente, né? O assistente de gerente, que é o Operation Engineer, ficava com a gente, uma pessoa de logística, né? E o setor de manutenção, lá no caso o Márcio Santos, né, que era o responsável por toda a manutenção das unidades, que a gente coordenava com esse time pequeno que a gente tinha. Então, cada um tinha o seu time pequeno que tinha que fazer andar. Né? Em responder a Petrobras, em fechar os BMs, quando os BMs fechavam no final do mês, acompanhar as taxas todas que a gente operou. Então, tudo isso são pequenas células, né? Nas células de times, dentro de uma empresa como a Constellation é hoje, que entrega, né, um produto que são bom retorno para a empresa, né? E bons desempenhos, que a gente vai contornando ali durante todo o contrato de cada unidade, né? Formando gente, né? Tentando evitar os turnover, que as pessoas saiam. Sou da época que todo dia quase tinha gente jogando currículo na mesa, tô indo para lá, fui chamado para cá. Várias ofertas. Então, essa análise também, a gente tinha por obrigação estar acompanhando, né? Estar atualizado. Então, é um período difícil, né? Manter os talentos que a gente vai identificando durante o trajeto da sua vida profissional. Isso, eu sempre realmente eu gostei muito de fazer isso. Aí você imagina o seguinte, você tem lá uma média de 150 pessoas, várias delas trabalhando na sonda. Qual a frequência que você ia a bordo? Você tinha o costume de embarcar e... Bom, a gente já no final, a Petrobras chegou até a estipular, né? Era obrigado. Obrigar aí e tudo. Então, o que eu acertei com o meu assistente de gerente, tudo era uma semana eu ia, na outra ele ia, uma semana ele ia. Vamos dizer, 2 vezes por mês, né? Mas tendo sempre a presença ou a minha ou do Operation Engineer, assistente de gerente a bordo. E o que aconteceria se você ficasse, vamos pensar aí, ficasse 3 meses sem a bordo? Você não ia se manter na posição, não. Inimaginável, né? Porque você tem que estar na operação ali, você tem que participar de alguma forma da sua equipe. E tinha um relatório, a gente foi aprimorando o relatório para preencher, você tinha que ir nos departamentos, perguntar como é que tá, qual o problema que tá tendo, qual o equipamento que tá crítico, parado. Sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Foi de propósito, porque eu vejo hoje um monte de gente falando na internet, saia da operação, falando para dono de empresa, para líder, né? Saia do operacional. Só que isso é uma balela do mundo, cara. Você gerente de sonda, imagina você sair da operação, não embarco mais que eu sou gerente, eu vou ficar aqui da minha sala, não sei o quê. Acabou, cara. Se eu ficar 2 meses sem vir aqui na empresa, isso aqui vira uma loucura, rapaz. Eu tenho que estar aqui todo dia, e não é porque eu sou insubstituível, porque eu sou o cara. É porque eu sei o modus operandi da empresa, então eu tenho que estar ali até para dar um exemplo, né? Então eu não posso sair da operação. Tudo bem, eu não vou ficar 100% na operação, mas eu não posso abandonar de forma alguma isso. Mas você tem que ouvir, né? Você tem que estar lá. Conversar com as pessoas. O técnico que não conversa com seus jogadores, perfeito. O que ele vai ter, né? Você fez uma analogia perfeita. Para mim é isso. Você é um técnico, é um gerente, mas é um técnico de um time de futebol. Perfeito. Ele tá ali jogando. Você precisa dar direção. Exatamente. Você precisa escutar o cara e sentir qual é o problema que ele está tendo para facilitar a vida dele.
O que eu falo para minha equipe é o seguinte, o meu papel é não atrapalhar. Eu tenho que dar condições para vocês trabalharem. Condição técnica, de equipamento, de informação, Materiais que faltam. materiais e etc. para você executar um bom trabalho. Né? Então, se eu desapareço e falar, chegou aqui a ordem de compra do cliente, tem aí 100 reais para fazer, boa sorte. Tá? No final do mês eu volto. Já era. Não existe, né? Então, a Petrobras chegou a obrigar os gerentes a irem embora. Porque sabe da importância da presença do Hoje líder. deve estar até no contrato. Né? Isso eu acho. Perfeito. Eu imagino que sim. Não, isso é lindo, cara, é isso. Então, as verdades absolutas mudam. Você falou, acho que a Transocean copiou isso da Andrade Gutierrez, foi muita coincidência. É muita. Mas por quê? Porque são modelos Funciona. de sucesso. Isso funciona, ele vai ser usado na década de 80, 90, 2000, não importa, 2020, ele vai sendo aprimorado. Somos humanos, né? Somos seres humanos, não somos animais. Isso, né? pô, tem a IA hoje. Beleza, tem a IA. Então você vai Precisa de uma ajustar. ajuda, Isso, você vai pegar. Na mão, né? Isso, você vai pegar o que você aprendeu lá atrás, fazer manualmente e vai potencializar isso, né? Mas a IA não vai lá operar para você. Não, a IA não vai ali reparar uma junta Não de vai. rádio, desmontar uma junta de rádio. Isso. Né? Medir as tolerâncias das linhas, das caixas. Não vai fazer isso para você. Não vai. Né? Ela sabe, ela vai ter lá as tolerâncias, os números, mas tem que ter alguém. Você faz Vai o lá input nessa. pra ela vai deitar e rolar. Mas quem vai lá buscar a informação não é o robozinho, não. Não, né? robôzinho não. É o ser humano. Não adianta. Até quem vai criar IA é um ser humano. Então, Exato. não tem esse negócio de substituir. Não tem, não substitui nunca. Para mim, é uma grande ferramenta. Eu tenho usado muito, praticado muito, usado muito, mas jamais vai substituir o ser humano. E qual foi, assim, o momento, ou os momentos, né, não sei se tem mais de um, que você classifica de maior pressão, que foi mais difícil para você ter que tomar uma decisão difícil, nesses períodos do petróleo que a gente sabe que é bom, é ruim, né? A gente tem várias altas e baixas. Qual foi o momento de maior pressão e decisão difícil que você teve que tomar? Eu acho que é nas baixas realmente que tem na indústria, né? Essas quedas de petróleo, subida do preço para os contratos, términos de contrato, ele não renova. Você tem que desligar funcionários, você tem que desligar bons talentos. Isso para mim é uma pressão que eu nunca gostei de fazer. Difícil. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer isso, né? Em chegar a demitir alguém. E principalmente aqueles talentos que realmente falhou uma vez, né? Ele realmente deixou a peteca cair, deu uma perda para a empresa, para o time, para a equipe. E mesmo assim, você ainda se esforçar em mantê-lo, entendeu? Porque você sabe que ele é um bom profissional, ele errou ali, mas ele vai te dar um retorno muito maior do que aquele. Então, essa para mim sempre foi... Eu já tive esse tipo de pressão, falar tem que demitir, eu segurando o cara, entendeu? Porque eu sabia que o cara é um talento muito bom. Não, esse menino é bom, esse menino vai chegar lá, ele errou, mas ele é bom. Acredite nele, né? E chegou a gerente. Tem vários exemplos que eu posso dar aí. Chegou, você pancou e o cara foi. Então, eu acho esses desafios é que é ruim, às vezes. Às vezes pensa, porque é uma fraqueza sua como gestor, isso, aquilo, e eu não enxergo isso como fraqueza. Eu enxergo humano. como... Eu também tenho dificuldade. Eu já tive períodos de crise, né, que eu tive que demitir mais de 150 pessoas. Você imagina, uma equipe de 300, tive que reduzir na metade. Rapaz, e eu lembro que a gente chegou a fazer uma ferramenta, um papel pra gente ir ranqueando, um ranking de pessoas. Não sei se você chegou a ver. Eu já fiz isso também. Tinha um ranking que você ranqueava. E me fala, dentro desse ranking aí, qual o cara que você mantia? Assim, no ranking ali, quais os primeiros? Quais características que eles tinham para ficar na equipe? Serem demitidos por último ou não serem? Olha, eu sempre preservei aquele que tinha um potencial de escolaridade. Se ele tivesse uma boa escola técnica, se ele tivesse uma boa faculdade. E eu era daqueles, quando eu contratava, eu queria ver o histórico escolar do cara. O cara falava, porque eu sou formado nisso aqui, não. Eu quero ver seu histórico. Quero ver suas seu notas. Caminho até chegar. Suas notas. Era de 0 a 100, eu queria ver quanto é que você tirava. Então, eu olhava o histórico de cada um. Então, eu sabia que o cara tinha tudo. Ele era inteligente, ele
sempre tirou boas notas, ele se esforçava. Então eu tentava manter aquele. Então, né? qualificação técnica, né? Primeiro item. Cara. Um outro aí que você via. E aquele cara que sabe agregar, fazer, ser líder na sua. Que a bordo você tem a operação, né? Você tem a mecânica, você tem a elétrica, você tem a parte da marinha, lá o capitão, né? O chief mate, os DPOs. Então, aquele que sabia liderar, que Capacidade sabia de liderança, não. capacidade de liderança. Mais um. Eu diria, aí, infelizmente, você tem que olhar experiência, né? Anos de experiência no currículo dele. Na hora de você ranquear, você estava com todos mais ou menos no mesmo nível. Quem tinha mais experiência? Perfeito, muito bom. Muito bom. Porque eu tô te perguntando porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Certo? Estabilidade não existe. Então, a qualquer momento, o mercado pode dar uma baixa. Eu tenho 140 pessoas aqui. Baixar para 80. Tem que baixar para 80. Eu vou fazer o quê? Aí eu vou lá na minha sequência aqui. Habilidade técnica, com certeza incluindo inglês, quem fala inglês. Já tá numa prateleira separada, né? Aí, segundo, que você falou também, que eu acho fundamental, é o cara que tem essa capacidade de liderança, que ele consegue enxergar, ter uma visão macro do negócio, ele não está ali atrelado àquela tarefa dele exclusivamente. E uma outra que eu sempre mantenho é o fit cultural, se o cara está conectado com a cultura da empresa. O cara é um cara que não comete acidente, não se coloca em risco, que cuida disso, um cara que tá ligado Cuide do seu peers, isso, né? Do seu parceiro, exato, ali ao lado. Cuide do seu colega de trabalho. Isso, exato. Entendeu? Então, sempre tem essas três coisas, para não ser injusto. Ó, isso aqui, e todo mundo sabe disso, tá? Eu deixo isso claro para todo mundo. E eu falo sempre às vezes, gente, a oportunidade está aí. Só tem uma coisa que eu não posso fazer por você, que é a sua parte. A empresa está aqui, tem trabalho, tem líder, tem palestra, tem treinamento, tem programa de estudo, escola, faculdade, que a empresa paga tudo. Agora eu não posso pegar na sua mão e ir lá faturar você. É você que tem que fazer. Exato. Aí na hora que chega uma crise, vem para dar uma reduzida, eu fico com a consciência tranquila. Mas concordo com você que é duro. Demitir é sempre o problema, né? Sempre ruim. Muito duro. Simodem, estamos aí com 60 minutos já de papo. Sério? Isso é muito rápido. Tem que fazer uns 3 podcasts. Mas assim, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim para as pessoas, para líderes, para gerentes, para diretores, para cara de operação que sonha em chegar na liderança. Você que tem 37 anos de experiência nesse mercado, se destacou no mercado extremamente competitivo. A gente sabe muito bem que esse mercado nosso, se o cara não for de verdade, ele não se cria. O cara ficar 20, 30 anos no mercado desse, não é para qualquer um, né? Porque o cara realmente tem diferenciais ali que trouxeram ele para cá. Então, queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo esse podcast e... Bom, o que eu teria a dizer é que esteja sempre focado aonde você quer chegar, né? Como você quer desempenhar a sua função. Procure sempre estar aprimorando, estudando, fazendo os melhores cursos que você encontrar para melhorar a sua habilidade em desempenhar bem o seu trabalho e entregar um bom resultado para a empresa. Isso é o que você sempre deva focar na sua profissão, né? Entregar resultados. Que não existe ninguém que vai ficar ali te mantendo se você não traz resultados para a empresa. Então, estude, esteja focado no que você quer, né? E tentar, obviamente, sempre se relacionar bem com a sua equipe, seus times. E é isso. Você vê, né? O Simodem chega aqui e fala de resultado. Hoje tem 300 pessoas na internet aí falando de resultado todo dia. Resultado. Aí você vem e traz aqui como uma mensagem, uma bagagem de 37 anos de experiência. O que você deixaria para quem está trabalhando hoje? Qual a orientação que você daria? Entregar resultado. E tem muita gente hoje esperando o prêmio
antes do resultado, antes de entregar, não tem como. Não entregou nada. Não entregou nada. O que você quer? Eu não entreguei Você nada. quer aumento? Eu tenho um diploma. Se a empresa que você trabalha não está entregando para o cliente, Isso, perfeito. você é a empresa, né? Eu sou empresa. O cara Você não é um trabalhador nada mais. Exato, você entrega resultado para a empresa que a empresa entrega para o cliente. A empresa trabalha para o cliente, então você trabalha para o cliente, pô, não é para o dono da empresa, não é o seu líder, você trabalha para você, para sua família, para o cliente. E como que você vai esperar um progresso sem entregar resultado? Então, cara, eu acho que você sintetizou muito bem. É uma mensagem assim precisa. E tenho certeza que é isso que você falaria para seus filhos. Ele sempre falou a vida inteira, né? Resultado. Você tem 2 filhos, Fábio? 2 filhos. Nenhum trabalha no petróleo. Nenhum. Então você é igual a mim. Por que você acha que eles não trabalham no petróleo? Foi influência sua ou pelo que eles viram? Eu acho que foi opção deles mesmo, né? A filha até ela foi um pouco para a área de engenharia, ela fez arquitetura, montou empresa de projetos de engenharia e tudo. Ela está na área bem industrial. Ela não está no arquiteto de interiores, sabe? Ela está numa área de arquitetura bem industrial. Agora o filho que foi ser médico. Eu também, eu tenho 4 filhos, nenhum seguiu o petróleo também. Não sei se é porque eles ficaram traumatizados com o meu trabalho, ou se de alguma forma eu influenciei, mas muito legal. O importante é isso, a gente orienta e eles tomam as decisões próprias e apresentam seus resultados. Muito bom. E, senhor Adem, quero deixar uma mensagem final aqui pro pessoal, antes de falar com você, que é o seguinte. Todo convidado que vem aqui, eu peço para deixar algum insight, alguma mensagem e tal. Invariavelmente, eles falam em resultado, entregar resultado, liderança, qualificação, treinamento, preparo. Geralmente é isso. Certo? Por que você atingiu esse objetivo? Porque eu estava preparado. Então a mensagem é muito simples. Estar preparado. Quando o aluno está pronto, o mestre vai aparecer, cara. Não tem jeito. Agora, o cara não pode ficar esperando a oportunidade chegar para eu... eu só aprendo inglês se a empresa pagar inglês para mim. Pelo amor de Deus, cara. Vai se virar, entrar na internet. A empresa é obrigada a pagar isso para mim. Hoje a empresa não é sua mãe, não, cara. Nem seu pai vai se virar, né? Você é adulto. Então, muito boa, excelente mensagem. E, senhor, eu acho que a gente vai ter que gravar mais uns 2 podcasts, mas eu quero dizer o seguinte, eu nunca tive a oportunidade de conversar assim num podcast, a primeira vez eu aprendi muita coisa com você aqui e eu passei a admirar ainda mais você, porque eu não sabia essa história do início da década de 80 até 2000 não. Eu já conheci o Simordem foda lá, o cara, o gerente da sonda que mandava e conhecia a porra toda. Eu não conhecia esse início, mas eu imaginava que não seria diferente, né? O início batalhador, de entrega, de muito aprendizado. E eu quero te agradecer pela contribuição que você deu para o mercado. Eu espero que sim. Porque você faz parte de um grupo que trabalhou muito para eu poder estar aqui hoje, por exemplo, para eu ter trabalhado lá iniciado minha carreira lá na década de 2000, né? Meu pai também é dessa época sua, começou a trabalhar em 1980. Então, graças a esse grupo de pessoas que eu trago aqui e chamo de lendas do petróleo, é que a gente está aqui hoje, é que tem segurança hoje nas sondas, é que tem todos esses padrões aí que privilegiam e protegem, né, as pessoas de acidente, enfim. Eu quero agradecer por você por isso e uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que o Galo ganhe alguma coisa só. Não é possível. De preferência do Flamengo, a gente está no Rio de Janeiro. Valeu. Obrigado. Muito bom. Obrigado a você. Pessoal, curtam aí o nosso podcast, já a gente começa a fazer os cortes e mês que vem vamos ter mais 2 convidados aí, em breve a Isabela vai revelar para vocês aí nas redes sociais, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais essa aula com Simordem, mais uma lenda do petróleo. Abraço, até mais.